Bem, irmãos, boa noite. Vamos iniciar nossa live, nosso estudo, dando continuidade à análise do livro do Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12. Abra aí, por gentileza. Se vocês estiverem acompanhando o slide, vão ver que eu reproduzo de um lado os versículos bíblicos e o meu comentário do lado direito. A Mulher e o Dragão é o título deste capítulo. É um estudo de grande importância. É como se capítulo 12 iniciasse uma nova seção na estrutura geral da obra, né? Iniciando a segunda parte das perseguições do diabo e do anticristo contra o povo de Deus, culminando na Batalha do Armagedon, na volta de Cristo e na implantação do novo céu e nova terra. Então, meus amados, louvamos a Deus por já estarmos bem melhor de saúde. Passamos esses 10 dias com chikungunya, com muitas dores nas articulações, mas pela graça do Senhor estamos melhorando. Já pude voltar a estudar hoje, porque antes a cabeça não conseguia pensar nada, mas eu acho que a partir de hoje já estou bom. E vamos retomar as nossas atividades. No primeiro domingo de julho nós vamos abrir o templo da igreja aqui do Parque P, mas não lá do Sim, porque lá do Sim alguns irmãos estão com suspeita de Covid-19. Vamos orar por aquelas irmãs que estão com esse tipo de suspeita. Que Deus abençoe e proteja a vida dos seus servos, das suas servas ali da nossa amada comunidade. Vamos continuar orando. A gente já está vendo alguma luz no fim do túnel, né? Algumas pessoas já estão até se automedicando, usando esses medicamentos que estão circulando aí pela internet, como a ivermectina, a azitromicina, dentre outros medicamentos. É preciso tomar bastante cuidado com a automedicação. É preciso sempre buscar uma orientação médica. Mas já é alguma coisa, né? Pelo menos algumas pessoas já estão sendo curadas e vencendo a Covid usando esses medicamentos. O nosso querido pastor Marcos Perim, em áudio no grupo dos pastores, foi medicado pelos médicos da igreja e ele teve que tomar esses medicamentos, né? Esses medicamentos que estão aí em voga, né? E graças a Deus ele já está bem melhor, já voltou às suas atividades ministeriais, e louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos Perim. Na semana passada nós perdemos um grande servo do Senhor, o pastor Romilson, lá de Itaberaba, foi abatido pela Covid, e vamos orar por sua esposa e por sua filha, e vamos ajudar na medida do possível essa família, essas amadas irmãs. Então, meus irmãos, falando sobre Apocalipse, capítulo 12, é um capítulo enigmático, com essa visão de uma mulher grávida perseguida por um dragão vermelho.
O capítulo 12 traça de forma altamente simbólica um amplo painel da história da salvação. É também um capítulo decisivo para se definir a postura interpretativa do leitor ou do teólogo. Acreditamos que o premilenismo dispensacionalista se encaixa perfeitamente aqui no capítulo 12, na sua análise cronológica, no desenrolar dos fatos escatológicos. Bem, capítulo 12, versículo 1, 1 e 2, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Há pelo menos 3 correntes interpretativas a respeito de quem seja essa mulher. A primeira atribui-se a Maria, a mãe de Jesus. Não há, entretanto, não há nenhuma referência na literatura primitiva cristã que relacione essa mulher a Maria, a mãe de Jesus. Nem o Novo Testamento, em que a própria Maria assume para si uma posição humilde na sociedade e na igreja. Então não há como relacionar essa mulher do Apocalipse à pessoa de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Sabemos que a Igreja Católica defende essa posição. A segunda corrente interpretativa afirma que a mulher representa a Igreja. Geralmente os que não são pré-milenistas, ou seja, aqueles pastores amilenistas ou de linha reformada, defendem a ideia de que a mulher representa a Igreja. Para eles, o capítulo 12 trata da grande batalha entre o diabo e a Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Mas, na verdade, a igreja é a noiva do Cordeiro. Durante o período da grande tribulação, ocorrerão as bodas do Cordeiro no céu, ou seja, essa mulher não pode ser a igreja, porque neste período a igreja estará no céu celebrando as bodas do Cordeiro. A igreja ainda não é a esposa, ainda não é a mãe, ela é a noiva. O casamento da igreja com o Cordeiro é um evento que ainda vai acontecer no futuro e lá no céu. Tá travando muito, obrigado. Tá travando, né? Eu tô vendo aqui. Ok, vou só diminuir aqui a configuração. Pronto. Leonardo mandou baixar para 500. Baixei para 500 aqui a configuração de vídeo, para ver se trava menos. Muito bem, meus amados. A segunda corrente teológica atribui à igreja a figura dessa mulher, abordada por João aí no capítulo 12 do Apocalipse. O pastor Hernandes Dias Lopes, que é um grande teólogo de linha reformada no Brasil e muito conhecido de todos, ele segue nessa linha. Ele diz assim: essa mulher é um símbolo da igreja.
A Igreja Católica Romana entende que essa mulher é um símbolo de Maria. Os dispensacionalistas creem que essa mulher é um símbolo da nação de Israel, mas a interpretação mais coerente é interpretá-la como sendo a Igreja. E aí, essas palavras estão lá na obra do pastor Hernandes Dias Lopes. E de modo geral, os pastores de linha reformada ou de linha amilenista interpretam essa mulher como sendo a igreja que vai sofrer uma cruel e terrível perseguição, né, de Satanás, do dragão. Né? É interessante que o teólogo Kistemaker, em um pensamento bastante confuso, olha o que ele diz. Devemos ver a mulher como sendo a igreja que gerou o filho. Observe as palavras dele. Devemos ver a mulher como sendo a igreja que gerou o filho. E ao mesmo tempo devemos ver o filho redimindo a igreja, a qual então se tornou sua noiva. Olha que confusão. Né? Então ele diz, devemos ver a mulher como sendo a igreja que gerou o filho. Ou seja, a igreja gerou o filho. Mas nós sabemos que não foi a igreja que gerou o filho. E ao mesmo tempo devemos ver o filho redimindo a igreja, a qual então se tornou a sua noiva. Então, é um pensamento bastante confuso do Simon Kistemaker. E a última corrente teológica, que é a pré-milenista dispensacionalista clássica, né, tomando como base o pressuposto de que há uma separação entre igreja e Israel nas Escrituras, né, relaciona essa mulher descrita por João como sendo o povo de Israel. É interessante ver que para o Antigo Testamento, Israel era a esposa de Yahvé. Há muitos versículos nas Escrituras, daqui a pouco vai aparecer na tela de vocês aí, porque o slide demora para passar, é interessante isto. Né? Então, se você abrir Isaías 54, 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Observe, por exemplo, Jeremias 31, 32. Jeremias 31, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, de Deus ter casado com eles, diz o Senhor. Então, há muitos versículos que mostram, né, o povo de Deus como esposa do Senhor no Antigo Testamento. A Ezequiel 16:32 e Oséias 2:16. Observe que quem é essa mulher, que caracterização João faz dela. Diz assim, e viu-se um grande sinal no céu. Quando João tem essa visão da mulher, ele chama de grande sinal.
um grande portento, uma coisa extraordinária, um evento extraordinário no céu. Não é uma coisa que ele vê na terra, mas nas regiões celestiais. Ele vê uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É essa a caracterização que João dá a respeito dessa mulher. Né? É uma mulher vestida do sol. Observe que Deus é considerado como o sol da justiça. Essa mulher reflete a luz que vem de Deus, da glória de Deus. Ela tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas. Uma coroa com 12 estrelas refere-se claramente à narrativa de Gênesis, a respeito do sonho, do segundo sonho de José. Vocês lembram, não é? Abram as escrituras aí em Gênesis 37, 9 e 10. Gênesis 37, 9 e 10. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Observe que João está fazendo uma intertextualidade, uma releitura aí dessa mulher, dessa visão que ele tem de uma mulher grávida, vestida do sol. É uma releitura aqui de Gênesis 37. Observe aqui: E tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, como as escrituras explicam a própria escritura, então é possível ver que na mente, na visão de João, essa mulher tem as suas raízes lá no Antigo Testamento, com o povo de Israel. Está nitidamente relacionado a Israel no pensamento do autor. Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Esse processo foi doloroso, sofrido. Houve muita dor e lágrima, muitas forças hostis e muitas artimanhas do dragão tentaram frustrar esse plano e destruir essa criança. As perseguições no Velho Testamento tentando impedir a vinda do Messias prometido, conforme Gênesis 3,15. Mas Deus protegeu o seu povo e na sua plenitude dos tempos Jesus nasceu. Observe o versículo 2, essa mulher estava grávida e com dor de parto e gritava com ânsias de dar luz. E de fato, né, essa mulher vai dar à luz a Jesus Cristo, ao Filho de Deus. Observe como João vai contar a história da salvação, né, de forma altamente simbólica. Então ele vê essa mulher grávida, prestes a dar à luz. Mas ele vê um outro sinal no céu. Ele já não disse que esse outro sinal é grande, mas ele vai dizer que o outro ser que ele vai ver é grande, não o sinal em si. Diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Então ele viu um ser enorme,
de proporções cósmicas. Era um monstro extremamente estranho. Não é a figura simples de uma serpente, como apareceu lá no Jardim do Éden, mas de uma serpente que cresceu extraordinariamente. Essa descrição do dragão também faz parte, tem as suas raízes nas profecias do Antigo Testamento, principalmente de Daniel, capítulo 7, verso 7. Observe que quando Daniel voltando lá abrindo lá em Daniel, Daniel 7:7, quando ele tem uma visão do quarto animal, ele se assusta. Ele vai dizer: depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Observem que João faz uma intertextualidade aí com o livro de Daniel, quando ele tem essa visão desse ser disforme, amedrontador, que é o dragão vermelho. A descrição que ele dá é de que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A gente vai ver que tanto Daniel vai explicar, né, essa simbologia e o significado desses números. 7 indica completude, né? 10 também indica completude no sistema decimal, né? Com 7 diademas, ou seja, indica que esse dragão tinha um poder imenso, que tinha um poder universal sobre todos os povos, que receberia apoio de outros poderes dentro da sociedade. E o seu poder é tão grande que no versículo 4, João diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Observe, meus irmãos, o poder que esse dragão tinha e o seu tamanho. Você pode imaginar um ser tão grande que possa, com a sua cauda, mover um terço das estrelas do céu? Claro, a gente não podemos entender isso de forma literal. Não é uma questão astronômica, porque dificilmente a gente poderia imaginar uma estrela se chocando com a Terra e não destruindo a Terra toda. Então, essas estrelas aqui são representações simbólicas de demônios, de anjos decaídos. Em sua revolta contra Deus, Lúcifer arrebanhou muitos anjos. É claro que foi a minoria. O texto diz aqui 1/3 das estrelas do céu. E lançou essa multidão de demônios sobre a terra. É isso que vai acontecer no período da grande tribulação. E João nos revela mais um segredo, mostrando o seguinte, mostrando que o propósito principal do dragão não era simplesmente combater a mulher. O ódio do diabo é contra Jesus Cristo. O texto bíblico diz aí, olha, o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho.
a gente vê que ao longo dos séculos, o ódio de Satanás é contra Deus. Ele se volta contra o povo de Deus porque, digamos assim, nós somos a parte mais fraca. Como ele não pode contra Deus, então ele se volta contra nós. Observe que o propósito dele é contra Jesus Cristo. E é por esse motivo que o nome de Jesus Cristo se torna uma ofensa na sociedade. Aquela obra Mais que um Carpinteiro, o autor, se não me engano, Larrey, não estou bem lembrado agora, ele fala justamente isso. Você chega numa universidade, fala sobre Buda, sobre Maomé, fala sobre Gandhi, sobre esses grandes líderes religiosos, você vai ser aplaudido. Simplesmente cite o nome de Jesus Cristo e você vai ter a condenação do seu auditório. O nome de Jesus Cristo se torna muito ofensivo na sociedade. Por quê? Porque o diabo trabalha. O mundo jaz no maligno. O principal propósito do maligno é de convencer as pessoas a não acreditar na cruz, no sacrifício de Cristo. É não entregar as suas vidas a Cristo. Jesus Cristo já dizia lá em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo disse que o diabo, o único propósito dele aqui na terra é de matar, roubar e destruir as vidas humanas. Aqui mesmo no capítulo 12, João explica quem é esse dragão feroz, terrível. Ele diz assim, versículo 9, observe aí, no versículo 9. O dragão é Satanás, a antiga serpente. Não é mito ou lenda, mas é um ser real. Inteligente, astuto, o texto bíblico diz que ele seduz, ele engana todas as nações. Ele é um anjo decaído, cujo propósito é ser contra Deus. Isso vem lá desde Gênesis até os nossos dias. O apóstolo Paulo diz aí em 1 Timóteo 2,14, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, observe que o propósito do diabo é de enganar as pessoas, seduzir as pessoas. E ele vai ter este poder. Vou dizer isso daqui a pouco, no próximo slide. Apocalipse 12, 5 e 6. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Ou seja, 42 semanas ou 3 anos e meio. Observe, irmãos, que João traça de forma simbólica essa batalha entre Deus e o diabo ao longo dos séculos. João apresenta uma história da encarnação do Filho de Deus. É interessante que João não enfoca a paixão de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Fala apenas da encarnação e da sua subida para o céu, da sua ascensão, o que representa o seu triunfo sobre os principados e potestades. Essa descrição que João dá do Filho é claramente referente ao Filho de Deus. Essa expressão, aquele que há de reger todas as nações com vara de ferro,
É uma expressão que é retirada lá do Antigo Testamento. Está aqui também no Apocalipse, capítulo 2, 27 e Salmo 2,9. Salmo 2,9. Ora, Jesus na cruz triunfou sobre os principados e sobre as potestades. Vamos lá. Vamos ler alguns trechos das Escrituras. Em primeiro lugar, Gênesis 3,15. É fantástico, né, quando você abre as Escrituras, escolhe um livro para estudar e à medida do possível vai penetrando fundo nas linhas, nas entrelinhas, nas conexões discursivas com outros autores das Escrituras, e você vai entendendo a palavra de Deus. É assim que se deve estudar. É assim que se deve pregar a palavra de Deus hoje. São sermões expositivos, estudo das Escrituras. Então, meus amados, vamos lá. João 3,15, melhor, Gênesis 3,15, diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, este verso vai fazer uma síntese da história da salvação. Ao longo de vários séculos, houve essa batalha entre o diabo e a semente da mulher para impedir que o Messias nascesse. A gente vê que Herodes mandou matar todos os infantes. O diabo vai usar os reis da terra, vai usar os líderes religiosos judeus para tentar frustrar ou impedir os planos de Deus. Mas Deus, como nós aprendemos hoje, é soberano, está no controle de todas as coisas. Olha aqui, em Colossenses capítulo 2, verso 15, Colossenses 2,15, mostra o triunfo de Cristo sobre as forças das trevas. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, observe de como, quando João diz assim, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, mais uma vez o diabo perde. Jesus nasceu, cumpriu a sua missão e ascendeu aos céus. E Pedro vai dizer o seguinte, 1 de Pedro 3,22. 1 de Pedro 3,22. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, essa visão que João tem do Filho de Deus, que após a sua ressurreição é levado por Deus para a glória, para o seu trono, representa a sua vitória. E de como essas autoridades estão todas sob o seu domínio. Ele diz assim, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, Jesus Cristo venceu o dragão na cruz. Em seu trono governa os céus e a terra.
até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A ascensão de Cristo é a vitória judicial sobre Satanás, o pecado e a morte. Ora, meus irmãos, se vocês observarem detidamente o capítulo 12, vão observar que João realça a derrota de Satanás. Sua derrota é focalizada pelo verbo expulsar, abater, o qual aparece 5 vezes sucessivamente, aí no capítulo 12. Através deste capítulo, Satanás é retratado 5 vezes como perdedor. Não podemos esquecer disto. Enquanto Cristo e sua igreja são vitoriosos. Olha aí o exemplo. O diabo tentou devorar o menino, porém Deus o arrebatou para o seu trono. Satanás lutou contra Miguel e seus anjos, porém perdeu. E observe um detalhe aqui, irmãos, abrindo lá no capítulo 12. Observe que quem iniciou a batalha contra Satanás foi o próprio Miguel. O texto bíblico diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Diz assim: e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Observe, pela segunda vez ele é derrotado. Ele não prevaleceu. O dragão perseguiu a mulher, porém Deus preparou para ela um lugar no deserto. Até que esse período turbulento passasse. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide que o deserto aí não é um espaço geográfico como os 40 anos do deserto do povo de Deus no passado sob a liderança de Moisés, ou os 40 dias de Jesus Cristo no deserto, né? Ou os 40 dias de Elias no deserto. Essa ideia do deserto é muito conhecida, é uma figura conhecida pelo povo de Deus da época de João. A serpente queria apanhar a mulher numa torrente de águas, porém a terra tragou o rio. Observe, mais uma vez o diabo tenta destruir o povo de Deus e Deus socorreu. Satanás perdeu quando deflagrou guerra contra a descendência da mulher, que se manteve obediente aos mandamentos de Deus e conservou o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, só no capítulo 12, Satanás tem 5 derrotas contra Jesus Cristo e o seu povo. Então, meus amados, falando da grande batalha contra Satanás ao longo dos séculos e principalmente no futuro, o número 7 significa completude e 10 é o número da plenitude na estrutura decimal. As 7 cabeças e os 10 chifres se referem à completude em vencer o mundo, o que é evidente na designação aplicada a Satanás como o príncipe deste mundo. Há muitos textos nas escrituras que mostram que o diabo é o príncipe, é o regente deste mundo. É interessante que após a queda, Adão não mais governou a criação divina. Porém, Satanás passou a governar, usurpando esse poder. Está escrito aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 6, quando na tentação do deserto, o diabo chegou para Jesus Cristo e disse assim: olha, se me adorares, tudo isto te darei. Ele mostrou todo o poder que havia no mundo, todas as nações, tudo isto te darei. Ele usurpou o poder da criação de Deus. O dragão domina o mundo, governando impérios globais, autoridades principais, movimentos políticos e ideias filosóficas. Isso é uma grande verdade, irmãos. Isso é uma grande verdade. Ele tem um poder mundial. E estamos vendo isto.
e cada dia de forma mais clara possível de como o mundo globalizado está formando, está caminhando para o domínio total do anticristo. Aí no capítulo 17, Apocalipse 17, versos 9 e 10, João explica assim: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher se assenta, e são 7 reis. É claro que, na perspectiva de João, essa descrição que ele faz do dragão é a do imperador Domiciano, dos Césares da sua época. Mas é claro que Apocalipse não é só um livro preterista que trata de perseguições do primeiro século até o terceiro século, mas é um livro profético que trata do futuro. Então, esse dragão vai ter um domínio mundial, né, na era escatológica. Essas cabeças fornecem liderança em seus respectivos reinos, isto é, o número 7 significa controle completo, como João explica no capítulo seguinte. Aí vamos mostrar, né, o surgimento da besta no capítulo 13. A expressão 10 chifres aparece em Daniel 7,7 e verso 24, onde ela descreve a besta que apavora a humanidade e personifica 10 reis. Ora, só voltando um pouco a respeito daquela imagem do deserto, a imagem do deserto evoca o relato da permanência de Israel por 40 anos na península do Sinai, a fuga de Elias por esse mesmo deserto e a peregrinação de João Batista no deserto da Judéia. Paulo também gastou tempo em um deserto da Arábia. 3 fatores emergem do tempo gasto em um deserto. A pessoa é completamente dependente de Deus para a provisão material e espiritual das suas necessidades. O deserto é sempre um lugar temporário. E por último, o deserto é um lugar onde Deus treina espiritualmente o seu povo e o prepara para o serviço. Então, essa ideia de Deus levar o seu povo para o deserto representa justamente essa necessidade do povo de Deus depender da sua provisão, da sua segurança, da sua proteção. Muito bem, meus irmãos. Após enfocar a batalha que há no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, Satanás foi precipitado sobre a terra. Foi lançado sobre a terra conjuntamente com os seus anjos decaídos. E isso representa um momento de alívio, um momento de vitória. Os céus cantam. Diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia. Isso aqui é um fragmento de um hino antigo. Algumas versões traz essa parte aqui em forma de versos. A nossa trinitariana não faz distinção. Eu quero que esse anjo cantava ou dizia: agora, observe o advérbio aí, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Não há mais acusação contra o povo de Deus. Satanás foi derrubado. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E João tem essa visão aí, meus amados, né, de como Satanás é retirado da presença de Deus. Não tem mais como acusar os servos de Deus. Né? E como é que essas pessoas durante o período da grande tribulação vão vencer Satanás?
Aqui está escrito: o segredo está vencer pelo sangue do Cordeiro. Vamos observar que durante o período escatológico, a forma de salvação ainda é a mesma. A igreja não vai estar mais presente. O Espírito Santo foi levado, a partir do momento que a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo também subiu com a igreja. Vocês observem que quando a igreja foi inaugurada, o Espírito Santo desceu para habitar no coração dos crentes, no coração da igreja. A partir do momento que a igreja for levada, o Espírito Santo vai subir com a igreja, com os santos. Mas a salvação ainda é pela fé, ainda é pela graça de Deus em todas as épocas. Os que vencerem e os que forem salvos no período escatológico vencerão pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e porque amaram mais a Deus do que as suas próprias vidas. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não podendo destruir a mulher, o dragão passa a perseguir a sua semente, o remanescente fiel que obedece à vontade de Cristo, que obedece à sua palavra. É muito interessante para a gente concluir esse estudo de hoje, citando Isaías 66, 7 e 8, Isaías 66, 7 e 8. Diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Observem a distinção que o autor faz aqui, irmãos, de forma profética, entre dar à luz um filho e gerar filhos, no plural, no singular e no plural. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz o menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Olha aí. Nasceria uma nação de uma só vez? E a gente sabe que nasceu. Israel nasceu da noite para o dia, por uma resolução da ONU. O novo Estado de Israel surgiu da noite para o dia. Era uma profecia bíblica, está aqui se cumprindo. Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Olha que profecia extraordinária, meus irmãos. Que profecia fantástica. Faz a distinção de Israel dando à luz a um filho, no singular. A virgem deu à luz um filho. Mas também fala de Israel como nação gerando filhos, no plural. Ora, é aqui, no capítulo 12, que essa profecia de Isaías se cumpre. É aqui no capítulo 12 que a profecia de Apocalipse 3:10 também se cumpre. Quando, dirigindo-se à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo disse o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ora, meus irmãos, o capítulo 12 do Apocalipse nos mostra que, embora o diabo tenha grande poder neste mundo, não devemos temê-lo, pois sua derrota já foi determinada por nosso Senhor Jesus Cristo. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo louvor. A maneira como os anjos cantam no céu pela derrubada de Satanás é o cântico que nós também cantamos, sabendo que seguimos a um Jesus vitorioso. Que Deus nos abençoe, que a gente continue em nossa batalha, firmes, seguindo o testemunho, né, e os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus